pessoal, meu nome é Maria Virgínia Mendonça dos Santos, sou estudante da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e atualmente estou no período corrente 2022.2 estudando a disciplina de Projeto de Análise de Algoritmo, que é ministrada pelo professor Dr. Álvaro Álvares de Carvalho César Sobrinho. Nessa apresentação, faremos a análise do algoritmo de Kruskal. O que veremos? Em suma, se trata da contextualização do algoritmo e de seu funcionamento e sua prova por corretude. Definição. Em síntese, o algoritmo de Kruskal é um algoritmo que pertence à teoria dos grafos e que, por sua vez, tem a intenção de encontrar uma árvore geradora mínima. Mas o que é isso? A árvore geradora mínima se trata de um algoritmo cuja intenção é buscar grafos cujas conexões possuem a soma dos pesos minimizadas. Ou seja, cada aresta do grafo, ele possui um peso e a intenção do algoritmo de Kruskal é montar uma conexão entre essas arestas cujo peso é minimizado. E no fim de sua execução, obter um algoritmo cuja soma dos pesos é minimizada. Seu funcionamento. Não, mas por que usar o Kruskal? Veja, o Kruskal ele é um algoritmo extremamente eficiente, cuja complexidade é igual a n log de n na base 2. Mas o que isso significa dizer? Significa que ele é um algoritmo extremamente eficiente e rápido, e que por essa razão ele é escolhido para ser usado em diversos sistemas, para diversos fins. Seu funcionamento. Veja, o algoritmo de Kruskal ele é um algoritmo guloso. O que isso significa? Significa que ele vai escolher, dentre todas as opções, a melhor opção para que o algoritmo siga acontecendo. Nesse caso, ele escolhe uma aresta cujo peso é mínimo, o menor peso possível de todas as arestas, de todas as possibilidades que estão no grafo, e ele tenta criar uma conexão até que não seja mais possível conectar nenhuma aresta e então nós tenhamos uma árvore geradora mínima. As arestas, elas são ordenadas pelos pesos, ou seja, cada aresta possuirá um peso, ela será ponderada e dentre todos os pesos que estão ali, eles serão ordenados em uma ordem não decrescente, ou seja, uma ordem crescente, levando em consideração que os pesos podem ter valores repetidos. E, através disso, é feita uma análise de qual peso é o menor possível, é a possibilidade que seja mínima, e se ele pode criar conexão. É levado em consideração também que o algoritmo ele deve ser acíclico, ou seja, o grafo ele não pode gerar um ciclo juntando todas as arestas e é feita uma análise de cada aresta uma a uma, peso a peso, para que isso não ocorra e por fim nós tenhamos uma árvore geradora mínima, um grafo que seja conexo e ponderado. Vejamos a simulação. Observe. Aqui nós temos esta aresta, HG, e observe que dentre todas as opções que ele forneceu, ela é a que possui o peso mínimo. Logo, ele cria a conexão entre H e G e segue para a análise da próxima aresta, cujo peso é mínimo. Qual seria aqui? Veja, ao analisar este gráfico especificamente, observamos que as arestas cujos pesos mínimos mais próximos de 1 é o IC e HG. E aí, por ter números iguais, pesos iguais, o algoritmo decide qual ordem ele vai seguir para escolher qual aresta ele conectará. Aqui a gente observa que ele conectou o IC e logo em seguida conectou o G e F. É feito novamente a observação de qual aresta possui um peso mínimo, lembrando que o array de pesos ele estará ordenado. Então,
essa busca se torna mais simples devido a essa ordenação. E observe que a próxima aresta é a aresta AB, onde o peso é 4 e ele é feita a conexão. Seguimos então para a busca da próxima aresta. Veja, o AB e o CF também possuem pesos iguais. Assim que é feita a conexão entre AB, é feita a conexão entre CF, visto que nenhuma das arestas conectadas gera um ciclo com as outras arestas. E por fim, a gente tem aqui que o próximo peso na ordenação seria o peso 6. Porém, observe que as arestas que estão entre eles não possuiriam um ciclo, criariam um ciclo entre as arestas que já estavam conectadas, e por essa razão a aresta é descartada e não é adicionada ao conjunto solução do algoritmo. Vejamos seu pseudocódigo. Veja, inicialmente nós temos um conjunto, o conjunto A, que é inicializado com um conjunto vazio. Logo em seguida é feito um algoritmo de interação, um for, onde cada vértice que pertence ao conjunto de vértice é criado um conjunto para ele. O que isso significa? Significa que faremos um conjunto de conjuntos, ou seja, terá um conjunto de vértices, é um conjunto grande, e a cada vez que um vértice for avaliado, ele será alocado em um conjunto. E então, nós teremos um conjunto de conjunto. Perdão pelo desenho, é que eu não consigo ter muita coordenação. Enfim, imagine que aqui tem um V e aqui vai ter um U. Releve isso aqui, assim. Ele faz a primeira interação e aí ele encontra um vértice V que pertence ao conjunto de vértices. Ele cria um conjunto para V, finaliza a interação e reinicia a interação. Então, ele vai em busca de outro vértice que pertence ao conjunto de vértices e cria outro conjunto para esse vértice. E assim ele segue até o fim do algoritmo, criando assim um conjunto de vértices. Lembrando que todo vértice que pertence ao conjunto de vértices receberá um conjunto para que ele pertença ao conjunto de vértices. Logo após essa interação, é construído um array com o peso das arestas, e esse peso ele é ordenado em forma não decrescente. Ou seja, ele é ordenado em forma crescente. Só que por ter pesos que podem ter valores repetidos, a gente usa a sintaxe não decrescente porque ela é mais politicamente correta. Após ordenar o array de pesos da aresta, a gente segue para o segundo for. Nesse segundo for, todas as arestas que pertencem ao conjunto de arestas serão percorridas, e isso elas já ordenadas. Logo em seguida, elas entram em uma condição, onde elas são avaliadas para ver se elas entram no conjunto solução de arestas que gerarão a árvore espalhada mínima. Aqui a gente encontra um if. Nesse if, a função findSet procurará o conjunto de U, no conjunto de vértices, e procurará o conjunto de V, no conjunto de vértices. Depois de encontrar o conjunto de U e encontrar o conjunto de V, ele fará uma avaliação. U está no mesmo conjunto que V? Se ele não estiver, se os conjuntos deles forem diferentes, então eles farão a união entre o vértice U e V, e depois de ter feito essa união, ele será unido ao conjunto que já existe do conjunto que nós iniciamos aqui em cima, do conjunto A. Isso é feito em todos os processos, e ao se deparar com um vértice cujo conjunto é igual ao vértice que está sendo, o segundo vértice que está sendo analisado,
essa parte da iteração não ocorre e ele volta a fazer o que ele estava fazendo inicialmente. No final, é retornado um conjunto A, cujos valores serão as arestas, que serão os resultados da árvore geradora mínima. Veja, devido ao conceito de conjuntos serem extremamente complexos e difíceis de agregar, nós faremos uma análise do algoritmo em que nós veremos como ele ocorre, como ele funciona gradualmente. Sigamos. Veja. Aqui nós temos um exemplo, aqui nós tratamos lá na simulação, mas que a gente não viu o final e a gente analisou de uma forma extremamente superficial. Então aqui nós faremos a análise completa dele e veremos como ele de fato funciona. Aqui nós temos o algoritmo. Vamos iniciar. Vejam. Inicialmente, a gente tem um algoritmo, um conjunto, o conjunto A, que ele é iniciado como vazio, que é esse conjunto aqui. Nós iniciamos ele como vazio. Logo após isso, é feito um for que percorrerá o conjunto de vértices. E a partir disso, ele fará um conjunto de vértices, um conjunto do conjunto de vértices. Ou seja, isso aqui. Esse será o resultado. Será um conjunto maior com vários conjuntos menores de vértices dentro dele. E isso para todo vértice que existe no grafo. Podem observar que vai da letra A até a letra I. Todo vértice que pertence ao conjunto dos vértices do grafo foi analisado e para ele foi feito um conjunto que pertence a um conjunto maior. Logo em seguida, foi feita a ordenação dos pesos das arestas. Ou seja, foi pego cada aresta do algoritmo, do grafo, e por meio de seus pesos ela foi ordenada em ordem não crescente, ou seja, a ordem crescente, mas levando em consideração que os pesos repetem seus valores. Observe, HI 1, GF 2, IC 2, e vejam que aqui eles são com valores repetidos e por essa razão eles estão juntos aqui. Mas observe que não é relevante qual ordem é levada, contanto que não forme um ciclo quando for escolhido, qualquer um dos dois poderá ser escolhido. Então AB, que é 4, IG e por aí vai. Enfim, comecemos a análise dele. Primeiramente, depois que ele passa por essa ordenação do array dos pesos das arestas, ele entra no segundo for, que é a análise das arestas. Vamos começar essa análise. Ele começa aqui pela primeira aresta. Qual é a primeira aresta? HG, que está aqui. Então, ele observa. Encontre o conjunto de H, aqui, e encontre o conjunto de V, o conjunto de G, que está aqui. O conjunto de H é diferente do conjunto de V? Como podemos observar, eles pertencem a conjuntos diferentes. Logo, é feita a união entre eles. É feita a união entre eles e eles são adicionados ao conjunto solução A. Eles são unidos ao conjunto que já existe A. Terminada essa execução, ele observa se no array de arestas existe mais alguma aresta a ser examinada. Como existe, nós faremos a análise dela. A próxima aresta é o GF. Ele faz a pesquisa. Encontre o conjunto de G, o conjunto de G está aqui, e encontre o conjunto de F. O conjunto de F está aqui. Eles pertencem ao mesmo conjunto? São conjuntos iguais? Não. Então,
eles vão ser adicionados. Então, é feita a união entre eles. É feita a união entre eles e a aresta é adicionada ao conjunto solução de arestas. Seguimos. Existe mais alguma aresta para ser analisada? Sim. Então, vamos fazer a análise dela. A próxima aresta a ser analisada é a aresta IC. Encontre o conjunto de I, aqui. Encontre o conjunto de C, aqui. Eles pertencem ao mesmo conjunto? Não. Então, é feita a união entre eles. Um momento. E a aresta é adicionada ao conjunto solução, que é o A. Ok. Seguimos então para a análise da próxima aresta, que é CF. Encontre o conjunto de C, aqui. Encontre o conjunto de F, aqui. Eles pertencem ao mesmo conjunto? Não, são de conjuntos diferentes. Então, nós fazemos a união entre eles e adicionamos a aresta ao conjunto solução. Esqueci de avisar que toda vez que essa conexão é feita, toda vez que eles são adicionados a esse conjunto de solução, todas as vezes que há essa união, que eles respondem a essa condição, é criada a conexão entre eles. Então, aqui ó, nós temos o HI, o H1, o GF, o IC e o CF. Ok. A próxima aresta a ser analisada é a aresta AB. Ache o conjunto A, aqui. Ache o conjunto B, aqui. Eles pertencem ao mesmo conjunto? Eles são de conjuntos iguais? Não. Então, é feito a união entre eles. E a conexão é estabelecida. Além disso, eles são adicionados ao conjunto solução. Ok, sigamos então para a próxima aresta a ser analisada. IG. Você faz a procura pelo conjunto I, aqui, e faz a procura pelo conjunto G, aqui. Eles pertencem ao mesmo conjunto? Eles são de conjuntos iguais? Veja, o I e o G estão dentro do mesmo conjunto. Por essa razão, eles negam a condição que a gente impôs e não é feita a união entre eles, uma vez que a união já está estabelecida, e ele não é adicionado, a aresta não é adicionada ao conjunto solução A. Observe também que a aresta entre I e G, os vértices I e G, eles criariam um ciclo com o resto das arestas. Ou seja, essa condição que existe aqui no algoritmo, ela impede que o algoritmo crie arestas cíclicas, ou seja, arestas com ciclo entre elas.
Então, sigamos para a análise da próxima aresta, IH. Encontre o conjunto de I, aqui. Encontre o conjunto de H, aqui. Pertencem ao mesmo conjunto? São de conjuntos iguais? Sim. Então, não é feita a conexão entre elas. E nem são adicionadas ao conjunto solução A. Segue para a próxima aresta. CD. Ache o conjunto C, aqui. Ache o conjunto D, aqui. Eles são de conjuntos iguais ou diferentes? São de conjuntos diferentes. Então, a gente faz a união entre eles. E a aresta, ela é unida ao conjunto solução A. Antes vamos criar a conexão entre a aresta, que eu havia me esquecido. É a aresta CD aqui. Criada a conexão, a aresta é adicionada ao conjunto solução, que é A. Ok. Ainda há arestas para ser analisada? Sim. Então, vamos avaliá-las. Qual a próxima aresta? AH. Ache o conjunto A. Achei. Ache o conjunto H. Aqui. Eles são iguais? Eles pertencem ao mesmo conjunto? Não. Então, a gente vai unir esses conjuntos. Adiciona a aresta ao conjunto solução. E cria a conexão aqui no grafo. Ok. A aresta foi avaliada. Seguimos para a próxima aresta. BC. Ache o conjunto B. Achei. Ache o conjunto C. Achei. Eles são de conjuntos iguais? Sim, eles pertencem ao mesmo conjunto. Logo, essa condição é ignorada e o for é iniciado, roda novamente até verificando se existe mais arestas para serem verificadas. Qual a próxima aresta? Existe alguma aresta? Existe, a aresta D é. Então, vamos verificá-la. Ache o conjunto D. Achei. Aqui. Ache o conjunto E. Aqui. Eles são de conjuntos iguais? Eles pertencem ao mesmo conjunto? Não. Então, é feita a união entre eles. A aresta é adicionada ao conjunto solução e a conexão é estabelecida. Observe que agora o conjunto de vértices ele é um conjunto só, onde todos os vértices pertencem a um mesmo conjunto. No entanto, não é isto que o for está percorrendo. O for está percorrendo o array de arestas. Por essa razão, ele continuará sendo executado, verificando se existe mais alguma aresta que possa se enquadrar nos requisitos que o algoritmo permite. Então, ele vai para EF.
Acho o conjunto E. Achei. E o conjunto F? Eles estão no mesmo conjunto? Sim. Então, a condição ela é invalidada, ele segue para a próxima aresta. BH. Acho o conjunto B. Aqui. Conjunto H. Aqui. Os conjuntos são iguais? Sim. Segue para a próxima aresta. Próxima aresta. DF. Acho o conjunto D. Aqui. Acho o conjunto F. Aqui. Eles são do mesmo... Eles têm conjuntos iguais? Sim. Então, ele não é adicionado ao conjunto de solução. Volta. Tem mais alguma aresta para ser verificada? Não. Então, o algoritmo é encerrado. E nós temos que esse é o conjunto solução de arestas que formariam a árvore geradora mínima. Observe que os ciclos eles são evitados, não há ciclos, e ela tem... Observe que por estar ordenado em ordem crescente, a soma dos pesos nesse grafo ela é mínima. Por isso, uma árvore geradora mínima. Voltemos para a apresentação. Vamos agora para a prova de corretude. Para começarmos, nós precisamos da pré-condição. O que isso significa? São todas as condições que existem antes do algoritmo ser executado. Então, o que é necessário? Ele não pode ser orientado, ou seja, ele não pode ter uma ordem, um sistema a ser seguido. Ele é conexo, ou seja, existem... toda vez existem árvores nele. Deixa eu desenhar aqui. Ou seja, existem árvores espalhadas. E toda vez que a conexão entre elas é feita, a quantidade de árvores é reduzida. Observe, nós temos aqui 3 árvores. Quando eu conecto essa árvore com essa árvore, nós agora temos 2 árvores. Isso significa que o grafo ele é conexo. E ponderado significa que cada aresta possuirá um peso e, por sua vez, essa será a forma com a qual o algoritmo lidará para que ele possa ordenar o array das arestas. É obrigatório que haja um conjunto de vértices e um conjunto de arestas para que o algoritmo possa ocorrer. Tanto que, como nós podemos observar, no primeiro for, o conjunto de vértices ele é completamente percorrido e no segundo for, o conjunto de arestas ele é completamente percorrido. O array que nós discutimos durante o funcionamento do algoritmo era um array de pesos, ou seja, todos os pesos da arestas eles foram agregados, eles foram ordenados e através disso nós podemos pegar a lista de arestas para que nós pudéssemos percorrê-la e então criar a conexão correta e segura para o algoritmo. Pós-condição. Na pós-condição, o resultado será uma árvore geradora mínima, cuja soma dos pesos será a mínima, ou seja, como nós podemos observar, os números que foram agregados aos pesos e que geraram a conexão no grafo que nós conseguimos como resultado, eles eram os menores possíveis, ou seja, a soma entre eles é a menor possível dentre todas as opções que lá existem. Então, o resultado é um peso minimizado. E por essa razão, a árvore geradora mínima também. Então, o conjunto A que existe no algoritmo, ele terá como resultado todas as arestas que são seguras e que possam gerar um grafo que gera uma árvore geradora mínima. Além disso, ele retorna um grafo acíclico. O que isso significa? Significa que não gera ciclo entre as conexões das arestas que existem nele. Como nós podemos observar no exemplo que nós fizemos juntos, nenhum ciclo é criado entre eles. Essa é a pós-condição.
é a pós-condição. Sigamos então. A invariante de laço no primeiro for. Mas do que se trata a invariante de laço? É aquilo que acontece toda vez que o primeiro for ele é executado. E o que acontece? O que é invariante? O que é invariável, que não muda todas as vezes que o for é executado? Todos os vértices do conjunto de vértices ele vai ser visitado, o for percorrerá todos os vértices e será feito um conjunto para todos os vértices que existem nesse conjunto de vértices. Logo, essa é a nossa invariante de laço. Caso base. Nós temos que o caso base, quando V de G ele é igual a nulo, o que isso significa? Significa que o conjunto está vazio, que não há vértices para serem percorridos. Então, no passo indutivo, nós vamos assumir que a invariante de laço ela é verdade e que para qualquer tamanho de V de G será criado um conjunto para cada vértice. Ou seja, assumindo que a invariante de laço ela ocorre e ela é verdadeira, um conjunto de vértices, um conjunto do conjunto de vértices é criado para todo vértice que pertence a G de V. Não, V de G, desculpa, errei. Isso, V de G. Ou seja, para todos os vértices que existem nesse conjunto, será criado um conjunto que pertencerá a um conjunto maior. Por fim, a nossa finalização do nosso primeiro for nós teremos um conjunto de conjuntos com todos os vértices que terão seu próprio conjunto dentro desse conjunto maior e que todos os vértices que pertencem a V de G serão alcançados, serão percorridos. Todos os vértices que existem nesse conjunto de vértices serão alcançados, serão percorridos e para todos eles existirá um conjunto dentro do conjunto maior. Será criado um conjunto. Seguimos para a análise do segundo for. Como podemos observar, esse for ele percorre o array de aresta. Ou seja, para todas as arestas que existirem, todo o conjunto de aresta será analisado. E isso depois de ela já ter sido ordenada em ordem não decrescente. Ou seja, para cada interação, observe que o resultado desse conjunto de A, será a árvore geradora mínima. Será aquilo que nós queremos encontrar, que é para isso que servem todos os grafos e a teoria do grafo, que é para gerar essa árvore geradora mínima. E essa árvore, no algoritmo de Kruskal, é o conjunto de A. Ou seja, o que nós temos de invariante aqui, o que é que não muda, é que toda vez que o algoritmo responde a essa condição, a aresta que ela responde a essa condição, ela é unida à árvore geradora mínima. E é por meio dessa que nós temos o conjunto final. Então, a invariante é a AGM. Caso base, a inicialização. A gente observou que logo no início do pseudocódigo, que o conjunto solução, ou seja, o resultado, a árvore geradora mínima, ela é iniciada com um vazio. E o vazio, ele está contido para todo o grafo. Em todo o conjunto, o vazio está contido. Logo, a árvore geradora mínima está contida no grafo.
Então, vamos para a prova de corretude para a hipótese de indução. Vamos supor que que a invariante é verdadeira em toda interação I. A gente tem, no caso base, que a árvore geradora possui todos os vértices e a saída tem um peso mínimo. Certo? Porque, vejam, a árvore geradora, ela conectará com todos os vértices, sem criar ciclos, e a saída terá um peso mínimo devido à ordenação do array dos pesos das arestas, e por essa razão, todos os números que serão somados o peso mínimo da árvore em geral será minimizada, será o menor possível dentre todas as possibilidades que o grafo disponibiliza. Como nós já falamos e repetimos diversas vezes, a árvore ela é geradora devido a adicionar um vértice ao outro e criar uma conexão, é uma árvore geradora mínima entre eles. Ela é conectada porque, mais uma vez, é aquele conceito de conexão que eu expliquei logo anteriormente. A árvore ela está espalhada e toda vez que ela conecta, ela diminui a quantidade de árvores. Logo, ela é uma árvore conectada, ela reduz a quantidade de árvores espalhadas que existem. Por essa razão, ela é uma árvore conectada. E ela é acíclica porque ela não forma ciclos, como a gente observou no funcionamento do algoritmo. Quando a gente conecta um vértice ao outro, quando a gente conecta, a gente observa a aresta, ela não cria ciclos, até porque a condição que existe no algoritmo não permite que isso aconteça. Aqui são alguns conhecimentos prévios que nós já tínhamos, que é de que toda árvore pertence à árvore geradora mínima e que o vazio está contido no conjunto dos grafos. Passo indutivo. Dado que existe uma condição dentro do segundo for, nós teremos que avaliar quais são as possibilidades que essa condição impõe ao nosso algoritmo. A primeira possibilidade é o algoritmo não ter ciclos. Ou seja, quando o algoritmo ele não tem um ciclo, quando ele pertence a um conjunto, quando o conjunto do vértice pertence a um conjunto que é diferente do outro vértice, é feita a conexão das arestas e essa aresta ela é adicionada à árvore geradora mínima, ou seja, ao conjunto A, ao conjunto solução. Essa é a primeira possibilidade de condição. A segunda possibilidade é ela conter um ciclo. Ou seja, se ela encontrar um conjunto do vértice, um vértice cujo conjunto é igual ao conjunto do segundo vértice que está sendo analisado, ela não satisfaz ao algoritmo, não satisfaz a condição, logo ela não é adicionada à árvore geradora mínima, não é criado ciclo nenhum e o algoritmo segue para fazer a análise da próxima aresta. Manutenção. Veja, a manutenção do ciclo, para ver se contém ou não um ciclo, ela é feita através da condição que nós vimos do find set V é diferente do find set U. Ou seja, é verificado se um vértice pertence ao mesmo conjunto, eles possuem os conjuntos iguais, e através disso é verificado se ele tem ou não o ciclo. É dessa forma que é feita a manutenção de se contém ou não ciclo. E da árvore geradora mínima e a manutenção para ela acontecer é feita através da ordenação da aresta. Ou seja, é preciso que previamente seja feito a ordenação do array de arestas, dos pesos das arestas, para que a árvore geradora mínima possua um menor custo, possua o peso mínimo dentre todas as possibilidades de soma de pesos que existem no grafo. Síntese. Veja, tudo o que nós falamos anteriormente. A interação do segundo for, ela entra nesse conjunto do find set U, find set V.
Ele procura o conjunto do primeiro vértice, procura o conjunto do segundo vértice, analisa se eles são iguais ou diferentes. Se forem diferentes, é feita a união entre eles. A união entre eles forma a aresta, que é adicionada à árvore geradora mínima A, ou seja, esse Azão aqui, que é o conjunto solução do nosso grafo, a nossa árvore geradora mínima. No caso deles serem iguais, o algoritmo ignora, segue e vai para a análise da próxima aresta. E no final do laço, no final da execução, nós teremos o conjunto A, que é o conjunto solução, contendo todas as arestas possíveis do grafo, com os pesos mínimos, que gera a árvore geradora mínima. Finalização. O algoritmo ele é finalizado quando todas as arestas são percorridas, todas as arestas são avaliadas e no final a pós-condição ela é respeitada, uma vez que ele retorna a árvore geradora mínima somente com os vértices cuja conexão, cuja aresta não gera um ciclo no grafo e cujos pesos são mínimos. Obrigada pela atenção, essa foi a minha apresentação.